De volta a mais algumas correções aí, né? Clarear mais alguns conceitos aí para os senhores da nossa segunda lista, folha 2, CN especial. Muito bem. Canetinha vermelha tá então. Aqui. Então vamos lá. Questão número 11. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta. Então eu coloquei todas as afirmativas ali. Eu só simplifiquei, simbolizei um pouco mais sintético. Vou ler aqui como é que ele está dizendo. Primeira alternativa, alternativa A. Para todo, que é aquele Azinho de cabeça para baixo, né? Para todo XY, com XY pertencentes a R, tem-se que essa sentença é verdadeira. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Vamos analisar. Bom, raiz quadrada de x mais y ao quadrado. Essa é uma questão que pega a galerinha direto no colégio, né? Raiz quadrada de alguém ao quadrado, aí o cara vai dizer assim, professor, é verdade, ó. Vou cortar a raiz, o índice da raiz com a potência. Aí eu pergunto a você, eu posso fazer isso? Será que vai estar certo? Será que se x mais y, por exemplo, der um cara negativo, eu posso ter uma raiz quadrada dando um cara negativo? É nessa hora que o cara esquece de um conceito básico, importante, que, né, é um conceito sempre falado durante as minhas aulas, as presenciais, né, que a gente fica com um leque de opções maior. O nome disso aqui, ó, raiz quadrada de x mais y ao quadrado, ou melhor dizendo, a raiz quadrada de qualquer número real ao quadrado é o módulo desse número real. É o módulo de x mais y. Por quê, professor? Porque eu não posso garantir. Professor, se eu fizer assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ih, cortei, deu 2. Ué, realmente a raiz de 4 é 2, onde que está o erro? Se x mais y for 2 aqui, professor, vai dar x mais y, vai dar 2. É verdade. No conceito aritmético é tão bonitinho, né? Mas no conceito algébrico não é tão bonitinho. Até que é, mas você tem que estar atento. Por quê? Porque eu não sei quanto vale x, eu não sei quanto vale y. Logo, eu não sei quanto vale a soma de x mais y. Então, qual é a maneira que eu tenho de garantir que essa raiz quadrada não vai dar negativo? É eu vindo aqui e fazendo assim, ó. Módulo. Pronto. Agora é verdade. Então, raiz quadrada de alguém ali dentro ao quadrado é o módulo desse alguém. Né? Raiz quadrada de alguém ao quadrado ali dentro é o módulo desse alguém. Raiz quadrada de x ao quadrado, módulo de x. Por quê? Porque assim eu garanto que se x mais y for negativo, a partir daqui ele fica positivo. Lembra? Módulo de x é sempre igual ao próprio x, se ele já for positivo ou nulo. Ou é igual a menos x, se ele for negativo. Por quê? Se ele é negativo, você bota um menos na frente e ele fica positivo. Olha que legal. Então, como sabemos, não temos módulo negativo. Módulo é um conceito geométrico. Né? Módulo é o que a gente usa num conceito vetorial, é uma distância, é um comprimento. Né? Ainda tem os módulos dos determinantes, aí é outra história. Né? O determinante é um módulo diferente. Mas aqui para nós, o módulo de um número real é sempre maior ou igual que zero. Ok? Então, essa primeira opção, ela é falsa, porque a raiz quadrada de x mais y ao quadrado não é x mais y, é o módulo de x mais y. Ok? Muito bem. Vamos à letra B, então não é essa a resposta. A B está escrita assim, eu só sintetizei ali. Para todo x e y, né? Tá todas elas começando assim. Com x e pertencente a z asterisco, eu botei, eu esqueci de botar, então eu vou colocar agora. Pertencente a z asterisco, ou seja, né?
Não, peraí. Estou confundindo aqui, é Z mesmo. Olha a leitura. Para todos os pertencentes a Z asterisco, é inteiro. Então, y sobre x é inteiro. Ele só colocou esse asterisco antes para o x, para todo x e y, para a gente não ter uma divisão por zero. Ok? Esse x e y for zero, né? A gente não tem uma divisão por zero. Então, como eu já garanti anteriormente, na hipótese, que x e y separadamente pertencem a z asterisco, isso aqui não vai dar uma divisão por zero. Foi só isso que ele colocou aqui. Mas aí ele pergunta, então se isso acontece, x sobre y é inteiro, pertencente a z, pertence a z, e y sobre x também pertence a z. Então, para quaisquer x e y que não sejam zero, obviamente, inteiros, isso é verdade. Se eu tiver um x sobre y pertencendo a z, e eu inverter também vai pertencer. Se x for 2, por exemplo, e y for 1. Legal, 2 dividido por 1 é 2, pertence a z. Agora, 1 dividido por 2 vai dar 1 meio. 1 meio não é inteiro. 1 meio é racional, é real, mas não é inteiro. 1 meio é 0,5. Então eu peguei um contra-exemplo, né? Porque matematicamente demonstrar verdades é assim. Ou prova que é verdade, ou se está errado, mostra um contra-exemplo. Né? Então isso aqui é o que a gente chama de contra-exemplo. Ok? Então essa opção também é falsa. Né? Porque se eu pegar x igual a 2, ele disse que x e y poderia ser quaisquer valores reais, inteiros, sem o zero, pertencentes a z asterisco. Tá, 2 e 1, por exemplo, não são zero e pertencem a z asterisco. Essa fração é inteira, mas se eu inverter já não é mais. Conceito básico, né? Bem tranquilo essa definição da letra B aí. Muito bem. Letra C. X mais, o que ele diz? Vamos ler. Para todos x e y, com x e y pertencentes a z, agora ele definiu que x e y podem pertencer a qualquer número, né, inteiro, pode ser qualquer número inteiro, podem ser, né, inclusive o zero, porque ele botou z, ok? Se, né, x e y tem essas definições, né, pertencem a z, então x mais y sobre 1 mais x pertence aos racionais, é um número racional. Isso aqui vai dar um número racional. Se x e y for qualquer número inteiro. Será que isso é verdade? Analise. Só em ser fração, né? Só em ser fração, a gente já tem uma definição que esse sujeito aqui precisa ser diferente de zero. Né? Aí a gente vai ter o quê? 1 mais x diferente de zero. X diferente de menos 1. Ora, o menos 1 é um número inteiro. Então, não é para qualquer x e y inteiro que essa fração existe, que essa fração representa um número racional. Porque se o x for menos 1, por exemplo, que é um número inteiro, eu tenho zero embaixo e esse número não é um número racional. Ok? Então essa aqui caiu na própria condição de existência da sentença. Né? Na própria condição de existência da sentença. A letra D. Para todo e qualquer x e y pertencentes aos inteiros, simplesmente, essa fração é racional. Ou essa sentença, né? Se eu definir que é fração, tem que ser racional. Ou essa sentença, se ela vai virar uma fração, ela é racional. Será que isso é verdade? Tá com cara de cera, porque essa é falsa, essa é falsa e essa é falsa, ou então a questão tá bugada, né? Mas vamos analisar. Condição de existência, meu jovem. Diferente de zero. 1 mais x ao quadrado diferente de zero. X ao quadrado, diferente de menos 1. Quer dizer, 1 quadrado diferente de menos 1, isso é óbvio, né? Porque todo quadrado é maior ou igual a zero, não pode dar um cara negativo. Então eu teria que ter um x diferente da raiz quadrada de menos 1. Quer dizer, todo e qualquer x
né, que eu pegar pertencente a Z, vai ser diferente da raiz quadrada de menos 1, que é um cara que não é real. Né? É um número complexo ali que está fora da nossa alçada. Então, quer dizer, não tem maneira disso aqui não existir. Porque esse número, que seria o único número, né? Seria mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, né? Que ainda seria um 2 aí. Seria x diferente de mais ou menos, porque ele acabou virando uma diferenciação do segundo grau, né? Então, x diferente de mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Tanto mais a raiz quadrada de menos 1 quanto menos a raiz quadrada de menos 1 são números que não são reais. Porra, então, qualquer x e y inteiros automaticamente são diferentes desse cara. Né? Esses caras que não são reais. Ora, então não tem maneira disso aqui dar problema. Qualquer x inteiro que eu colocar aqui, ou x e y inteiro que eu colocar aqui, ela vai existir, porque não tem como zerar isso aqui com valores inteiros. Uma vez que um somado com um cara elevado ao quadrado vai dar um cara, né, certamente positivo. Então não vai ter problema nenhum ali embaixo, porque não tem como dar zero. Logo, essa é a opção verdadeira. Resposta certa, letra D. Ok? Uma questão aí de definições, né, coisas importantes, condições de existência, coisas que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque muitas das vezes é aí que vem a rasteira, né? Então tem que ficar atento às definições que eu tanto, né, prezo com vocês. A próxima que eu escolhi para a gente fazer aqui nessa mesma gravação, até porque são duas mais tranquilas, né, menores, assim, para a gente poder não ficar com vídeos tão longos, que eu sei que aí irrita um pouco vocês, eu também me sentiria assim. Eu escolhi a 13 para colocar nessa gravação aqui junto. Então vamos fazer a leitura da questão de número 13. Veja bem, tá quente o negócio aqui, hein? Tá bravo. No meu quartinho das aulas, quartinho da sabedoria. Ó, quais são as soluções inteiras dessa equação? Quais são as... Quantas são, na verdade, desculpa. Aí tem as opções 0, 1, 2, 4 ou infinitas. Vamos ver. Vamos começar a melhorar o conceito. Tem coisas que são conceituais. Essas duas questões têm observações conceituais extremamente importantes. Que são elas? Primeiro, esse cara aqui, ele vai ficar x vezes y vezes... Ali é uma diferença de quadrados, né? X mais y, que multiplica x menos y. Igual a 2.925. É isso? É. Muito bem. Então, são 4 fatores dando 2.925. Professor, existe alguma regra para o produto de números dar ímpar, por exemplo, ou dar par? Existe. Existe sim. É nessa regrinha que eu quero fixar vocês, porque pode ser alguma coisa que os ajude lá na hora da prova. Para que 4 números multiplicados deem um número ímpar, para 4 números inteiros, tá, gente? Desculpa. Para que 4 números inteiros, porque ele está perguntando soluções inteiras. Para que 4 números inteiros, né, multiplicados deem um número ímpar, todos eles têm que ser ímpares. É uma definição. É uma definição. Para que 4 números inteiros multiplicados, para que o produto de 4 inteiros dê um número ímpar, né, os 4 precisam ser ímpares. Então eu tenho que x é ímpar, eu tenho que y é ímpar, eu tenho que x mais y é ímpar, e eu tenho que x menos y é ímpar. Eu preciso que os 4 sejam ímpares para que o produto deles dê um número ímpar. Isso é uma definição. Legal. O que mais que eu posso observar? Uma outra ideia que também é uma definição é que esse produto aqui também tem que dar ímpar, né? Para que tudo seja... Se é tudo ímpar, né?
esse produto aqui, ó, também tem que dar ímpar. Se o produto dos 4 é ímpar, depois também tem que ser, né? Logo, a gente tem que x mais y e x menos y tem que dar ímpar. Ou teria que dar. Mas para que x mais y vezes x menos y dê ímpar, aí é uma outra definição. Para a soma vezes a diferença dar ímpar, os caras precisam ter paridades diferentes. Então isso aqui só é possível se x e y tiverem paridades diferentes. Ok? Vamos analisar de novo para saber a resposta. O produto de 4 números inteiros só dá ímpar se os 4 forem ímpares. Logo, o produto desses dois também tem que dar ímpar. Só que esses dois, eles formam um produto da soma pela diferença, que é o x ao quadrado menos y ao quadrado. E isso só dá ímpar para que os 4, né, deem ímpar se x e y tiverem paridades diferentes. Então, duas definições, né? O produto de 4 números inteiros só dá ímpar se os 4 forem ímpares, e o produto da soma pela diferença só dá ímpar se esses dois termos somados e diferenciados tiverem paridades diferentes, o que é absurdo, né? Uma vez que x já tem que ser ímpar e y também, para que, né, o produto dos 4 dê um número ímpar, que é o 2.925. Então, por esse absurdo, né, não existem soluções inteiras. Resposta certa, letra A. 0 soluções inteiras. Ah, não tem solução? Deve ter. Acredito muito que tem, porque eu não vejo nenhuma condição ali para não existir a sentença. Mas inteiras não. Porque para que sejam inteiras existem essas definições, né, que a gente falou aqui. Ok, galera? Então, duas questões de conceitualidade, né, coisas conceituais. Coisas que a gente não pode esquecer, porque a gente fica muito apegado às propriedades, decora, resolve, fatora, faz, acontece, simplifica. Então, no braço eu sei que a gente está bem, mas às vezes no conceito a gente dá umas esquecidas, e não podemos esquecer, porque a prova é amanhã, ok? E eu confio em vocês. Aquele abraço.